Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está recebendo a gente aí onde você está. E eu quero dizer para você ficar bastante à vontade, porque está começando um programa cheio de informações que podem transformar a sua vida e, se Deus quiser, para muito melhor. No programa dessa semana a gente vai falar sobre saúde mental, vai ter depressão, ansiedade, vícios, problemas que talvez você conheça muito de perto aí em casa, mas a gente quer convidar você para ficar bastante atento às informações que você vai receber, para que você possa colocar em prática na sua vida e começar de repente uma nova experiência com você mesmo em primeiro lugar, com Deus e com as pessoas ao seu redor. No programa de hoje temos ainda o quadro E Agora, Mamãe? Tem entrevista especial sobre alimentação de transição e ainda raio-x. Hoje a gente vai falar sobre o arroz branco versus o arroz integral. É claro que não pode faltar uma boa culinária no programa Vida e Saúde. Hoje o Felipe Biasi com certeza traz uma daquelas receitas toda deliciosa, toda saudável para você, receita segura. E olha, não tenha medo de praticar. Às vezes a comida saudável ela não sai bem na primeira vez, mas se você tentar, se você for insistente, persistente, na segunda ou na terceira vez você vai estar arrasando. E o melhor, vai fazer bem para você, para sua autoestima, para o seu corpo e você vai estar fazendo a coisa certa, tá bom? Quero agradecer alguns parceiros aqui do programa Vida e Saúde. A Clínica Adventista Vida Natural é parceira do programa, porque é onde nós realizamos esse programa. E você pode conhecer um pouquinho mais da clínica se acessar vidanatural.org.br. E aí você vai conhecer as propostas de tratamento da clínica. Você pode vir aqui para, de repente, fazer uma reeducação alimentar, ou abandonar algum vício, ou tratamento para doenças crônicas. Existem várias possibilidades. Se você quiser passar aqui só um dia fazendo massagens e conhecendo mais o estilo de tratamento da clínica, você também é muito bem-vindo. É só acessar e ver as condições aí no site da clínica, tá certo? E agora nós temos o prazer de receber aqui o Dr. César Vasconcelos. Ele é psiquiatra, já esteve uma vez conosco aqui. Prazer recebê-lo, viu, doutor? Prazer também estar aqui com vocês. Muito bem-vindo. Hoje o programa vai falar, o quadro no plantão, nós vamos tratar sobre ansiedade. E eu tenho um dado aqui bastante interessante que diz que 1 em cada 4 pessoas sofre com, ou já sofreu com ansiedade, pelo menos alguma vez na vida. E segundo, esse dado é segundo a Associação Mundial de Psiquiatria. Por quê? Por que esse número está tão aumentado? E eu queria saber se tem relação com o nosso estilo de vida moderno. Sim, tem a ver com o estilo de vida, sim. Você vê que até nas capitais, o índice, quando estuda epidemiologia, a gente vê que nas capitais o índice é maior dos transtornos mentais e gerais, inclusive os transtornos de ansiedade, né? Porque é uma vida muito estressante. Agora, correria, mas também tem a ver com o perfil da pessoa. Tem a ver com 3 coisas basicamente, Teru. Vamos ver. Tem a ver com a genética, só que a genética, os neurocientistas falam que a genética é de 30% a 50%, que favorece um transtorno, uma doença, né, seja física ou mental. A outra parte vem então a história dessa pessoa, a família em que ela cresceu, era uma família estruturada, desestruturada, havia divórcio, havia alcoolismo, não havia, né? Então a genética, a história da família e a sensibilidade da pessoa. Então, tem pessoas que elas são mais ansiosas já desde bebê, a gente chama de ansiedade traço, que é diferente de ansiedade estado. Né? Ansiedade estado, quer dizer, primeiro, todo mundo tem ansiedade, né? Agora, igual temperatura, todo mundo tem, mas nem todo mundo tem ansiedade alta. Entendi. Então, a ansiedade alta, ela pode ser uma ansiedade estado. Exemplo, você vai fazer uma entrevista para o emprego, vai fazer uma prova de motorista, enfim, né? Então, gera uma ansiedade. Gera ansiedade, ela aumenta e depois que passa aquele evento, você volta à ansiedade normal que a pessoa já tinha. Isso é ansiedade estado. Agora, tem pessoas que têm ansiedade traço, já é um traço da personalidade dela, já é uma pessoa que normalmente ela está acima... O normal já é acima. Já é acima, né? Então, se você juntar a genética, que é a propensão, né? Você junta uma história de infância complicada, você junta uma vida estressante numa cidade grande, você junta a pessoa que já tem uma tendência para ansiedade alta, aí ela vai ter uma manifestação... Todos os fatores ali estão trabalhando. Todos os fatores. Agora, eu queria que o senhor me explicasse o seguinte, existe diferença entre ansiedade e o nervosismo?
Ou é basicamente a mesma coisa? Não, ansiedade, alguns autores até eles colocam junto com ansiedade e angústia, né? A ansiedade é uma sensação de inquietude, uma sensação de falta de paz. A pessoa senta aqui, não está bem, vai ali, não está bem, né? Ela tem uma incapacidade de estar relaxada. Então, isso é uma ansiedade, que é diferente de depressão, né? Agora, tem pessoas que são ansiosas, mas não são nervosas. A pessoa nervosa, nervosismo é mais um termo popular, né? Então, a pessoa nervosa é uma pessoa que geralmente não consegue administrar muito bem as suas emoções. Então, ela leva um susto e fica muito nervosa. Tem muita alegria, fica muito exaltada, Eufórica. né? Então, a emoção entra muito na consciência e meio que administra ali naquele momento a vida da pessoa nervosa, né? Então, tem pessoas que são bem ansiosas, mas elas são mais na dela. Tem uma ansiedade, tenta controlar, se sente mal, desconfortável, mas não perde o controle emocional, vamos dizer assim, Certo. né? A pessoa nervosa, nervosismo é aquela que geralmente perde o seu controle emocional. Outra coisa que eu queria saber é, existem tipos diferentes de ansiedade. Queria saber, a gente precisa conhecer os principais tipos para a gente tentar se identificar aqui. Quando a gente pega, por exemplo, nós médicos vamos fazer um laudo, né? Aí, então a gente usa o CID, Código Internacional das Doenças. Agora, a versão 10, Estados Unidos lançaram o DSM-5, é outro código, assim. Então, ali você tem um capítulo chamado transtorno de ansiedade. Então, você vê listado ali vários diagnósticos, todos ligados à ansiedade. Então, olha só, ansiedade generalizada, a crise de pânico, o transtorno de pânico, a fobia simples, a fobia social, tem o transtorno obsessivo compulsivo, somatização. Então, quer dizer, quando a ansiedade fica muito alta numa pessoa, aquela pessoa vai poder manifestar essa ansiedade alta, por exemplo, com pânico. Outra pessoa com ansiedade alta pode manifestar com uma fobia. Fobia é um medo exagerado, né? Então ela vai canalizar a ansiedade para determinada ação Tipo ou de comportamento tipo de alterado. comportamento. Quer dizer, não é a pessoa que escolhe, evidentemente, é que por algumas razões na vida dela, entrou para aquele canal ali. Certo. Outras pessoas não vão ter nenhuma ansiedade muito alta manifestada na própria mente. Pode ter no corpo. Então, as chamadas doenças psicossomáticas, né? São as somatizações. Manifestam no corpo um excesso de ansiedade. Será que a gente tem como materializar a ansiedade com sintomas, por exemplo, que a gente consegue definir bem, estou ansioso? Sim, aquilo que eu falei, o básico, né, de uma ansiedade alta é essa inquietude. Falta de paz, uma sensação de buraco no peito, tem pessoas que falam que estão com uma opressão no peito, né, vai no cardiologista, faz exame, está normal, não tem alteração cardíaca, mas sente uma opressão, né, outras sentem um bolo aqui na garganta, né, e outros sentem outros sintomas físicos variados, como problemas de pele, problemas intestinais. Agora, a ansiedade alta, ela deixa a pessoa com tremor às vezes, com sudorese, com uma sensação de frio na barriga, né? Então, são manifestações físicas e emocionais. A ansiedade, quando vai ficando muito alta, pode gerar um medo excessivo, uma pessoa muito insegura, muito Pode alterar, ansiosa. por exemplo, o apetite também? Pode ter apetite nos dois sentidos. Tem pessoas que vão comer muito, né? Ataca a geladeira, né? E tem pessoas que perdem apetite quando estão muito ansiosas. Depende do perfil da pessoa. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, porque agora a gente vai ver uma outra visão de ansiedade através de um psicólogo. Vamos ver o que a Caroline Oliveira preparou para a gente hoje. Uma ansiedade pode ser um sintoma de algo que não está bem com a pessoa, tá? Agora, se essa ansiedade vai tomando proporções maiores, aí ela já vira uma doença, tá? Que aí a gente tem um quadro das diferentes doenças relacionadas à ansiedade. Tem distúrbio do pânico, estresse pós-traumático, a gente tem certas crises de angústia e a ansiedade generalizada, que é quando a pessoa tem uma ansiedade que ela não consegue lidar com muitas coisas. E as diferentes fobias, né? A ansiedade de estar com pessoas, com multidão. Ela vai ser uma doença quando ela estiver prejudicando a vida da pessoa,
Porque a ansiedade todos nós temos. Eu aqui estou ansiosa aqui agora, tá? Mas ainda não é patológica porque não está me afetando. Quando a ansiedade começa a afetar a vida das pessoas, aí é doença. Então, não consegue sair de casa porque tem medo que vai acontecer alguma coisa, tá? E virou uma fobia. Doença, porque a pessoa fica presa em casa. Primeiro, acho que a gente saber que a ansiedade é uma emoção que acontece na vida da gente, normalmente, eu já acho que é um fator interessante para a gente controlar. Eu gosto de pensar na ansiedade como se ela fosse a luz amarela do farol de trânsito. O que a luz amarela fala? Presta atenção, você vai acelerar ou você vai brecar. Né? Então, é um aviso. Então, se a gente está ansioso, primeiro tentar localizar o porquê dessa ansiedade. Ah, tá, eu estou ansiosa porque eu tenho uma prova amanhã. Ok, eu tenho a prova. O que eu preciso fazer para eu não ficar ansiosa com a prova de amanhã? Ah, se eu estudar, eu vou bem, eu não vou ficar ansiosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Acontece que algumas pessoas ficam, ah, não, vou estudar depois. Não, vou estudar depois. Aí chega 11 da noite, a ansiedade já está lá em cima, vai passar a noite mal dormida e no dia seguinte vai mal na prova. E daí vai falar, ah, eu fui mal porque eu estava ansioso. Sim, estava ansioso por quê? Porque não estudou. Então, é assim, acho que é identificar aquilo que nos traz ansiedade, tá? Para daí manejar. E entender que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem pouquíssimo controle sobre as coisas que nos acontecem. Então, por exemplo, você tem que chegar num compromisso. Você sai com tempo, só que você pega um congestionamento. Você vai ficar preocupado com o teu horário. Vai começar a ansiedade. Você pode ficar se consumindo naquela ansiedade ou você pode ligar e avisar, estou presa no trânsito. Não vou conseguir chegar. E daí você vai trabalhando com você. Eu não tenho o que fazer. Estou aqui parada. Então, acaba sendo uma escolha do que eu vou fazer com aquilo. E aí tem outras técnicas de respiração, relaxamento. Exercício físico ajuda muito no combate da ansiedade, porque você vai lidando com isso no teu exercício. E aí você não está tão carregado nos momentos e nas situações. Se você é muito ansioso, você pode desenvolver outros quadros clínicos. Gastrite, enxaqueca, dores pelo corpo, tá? Bruxismo, né? Que você trava a boca na hora que você está dormindo, você está preocupado, você está tenso, tá? Então, essas outras doenças podem estar acontecendo em função da ansiedade. Porque na ansiedade, se aumenta a tua produção de adrenalina, porque esse sentimento vai impulsionar você ou para a fuga ou para o ataque. Então, você vai jogar adrenalina no seu estômago. E aí, como é que você vai ficar? Tem pessoas que são tremendamente ansiosas, eu não digo que por natureza, mas às vezes a forma como foram criadas, né, a forma como aprenderam a lidar ou não lidar com os problemas, então vai deixar as pessoas mais ansiosas. Então, no trabalho de terapia, a gente vai tentar entender, né, na história de vida da pessoa, que situações deixam ela mais ansiosa. Às vezes, ela tinha, por exemplo, uma relação com o pai muito complicada. O pai ia chegar em casa, já começava a ficar, como é que ele vai estar, como é que vai ser? Conforme a pessoa cresce, até vira adulta, se ela encontra um chefe que tem uma postura parecida com a postura do pai, ela já vai reagir de uma forma muito parecida, né? Então, na terapia, a gente vai tentar entender essas situações que geraram ou que geram ansiedade na pessoa. E aí a gente vai trabalhar e vai ver, de repente, certas técnicas para estar lidando. Mas a compreensão do que causa já ajuda bastante. Em alguns casos, a gente precisa aliar a terapia
a medicação, tá? Não tem escape. E às vezes a entrada da medicação é tão importante que a pessoa vai se sentir tão diferente que ela fala assim, nossa, eu passei a vida toda com uma nuvem preta na minha cabeça, agora eu não tô, não vai acontecer nada, né? Então é muito importante para a pessoa lidar. A terapia, em alguns casos, a medicação. A gente já deu para perceber, então, que o psicólogo também provavelmente tem condições de trabalhar um quadro de ansiedade. Que outros profissionais? Seria o psiquiatra e o psicólogo, basicamente, doutor? Eu sempre achei, viu, Teru, como médico, psiquiatra, eu sempre achei que, na verdade, todos os médicos deveriam saber fazer psicoterapia, né? Porque a gente lida com o ser humano, Verdade. né? Alguns sabem muito bem, viu? Tem colegas que são de especialidades que não da psiquiatria que sabem lidar muito bem com o emocional do paciente. Mas, basicamente, para tratar os transtornos mentais, né, como crise de pânico, transtorno de ansiedade, é o psicólogo e o psiquiatra. A diferença é que o psiquiatra ele é formado em medicina e ele vai poder passar medicamento e o psicólogo não pode prescrever medicação, mas vai fazer a parte psicoterápica. Terapia. Vai fazer a terapia. Às vezes o psiquiatra tem formação em psicoterapia, né, como é o meu caso, então pode fazer as duas coisas. Mas são os dois profissionais que trabalham basicamente nessa questão. Doutor, e o que acontece quando, a partir da ansiedade, começam a surgir outros problemas? O senhor falou que pode dar problema na pele, por exemplo, podem surgir úlceras, gastrites, que mais que a gente tem aqui? Alergias, e a gente sabe que a lista é enorme. Como que a gente consegue, então, tratar esses problemas a partir da ansiedade? Boa pergunta. Então, às vezes, o que a ansiedade alta já está produzindo na pessoa é uma alteração funcional, fisiológica importante, então às vezes a doença começa a se instalar. Porque uma coisa é quando uma pessoa é muito ansiosa e ela começa a manifestar pelo corpo, mas ela consegue tratar essa ansiedade excessiva antes da doença física ser instalada. Exemplo, a pessoa pode ter uma ansiedade muito alta, começar a ter um pouco de ardência no estômago, uma liberação muito forte de ácido clorídrico por conta dessa ansiedade. E aí, se ela tratar essa ansiedade, ela não vai chegar no nível de ter uma alteração da mucosa do estômago e poder formar uma úlcera ali. É verdade que a úlcera tem um H. pylori, tem a infecção, tudo isso, mas tem pessoas que têm uma ansiedade alta que facilita para que a imunidade não consiga segurar a onda do H. pylori e forma uma úlcera ali. Então, aí depende, se a pessoa já está ansiosa há tanto tempo, que já está com uma lesão física, pode ser uma lesão de pele, pode ser uma vitiligo, por exemplo, então a gente tem que tratar as duas coisas, vai tratar essa ansiedade alta e vai tratar a doença que é um sintoma que acabou virando outra doença. Que a virou, Olha, que interessante, a gente também precisa entender que a mesma coisa que deu certo para sua vizinha ou para algum parente seu, não vai acontecer com você. Então, é interessante buscar o auxílio de um profissional, e um profissional que você realmente possa confiar, para que você possa, então, trabalhar essa dificuldade e viver uma vida com mais qualidade. A gente vai fazer uma pausa agora para o intervalo, na volta a gente volta aqui falando sobre esse assunto e trazendo dúvidas dos telespectadores que você mandou para a gente através do Facebook. Não saia daí. Vida e Saúde já está de volta, a gente está falando sobre saúde mental, o tema de hoje é ansiedade. Conosco aqui o Dr. César Vasconcelos, ele é psiquiatra. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez por nos ajudar aqui a esclarecermos esse tema tão atual, tão importante. A gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre como a ansiedade pode gerar outras doenças. E aí a gente vem pensando o seguinte, o que pode atrapalhar ou o que pode fazer gerar mais ansiedade? Por exemplo, a alimentação tem influência? Sim, tem influência. Uma boa pergunta essa, porque às vezes as pessoas vão tratar algum sofrimento ligado à ansiedade com psicoterapia, com medicação, e às vezes o estilo de vida é muito importante. Por exemplo, você sabe que tem estudos que mostram que pessoas que têm tendência à crise de pânico, se elas tomam uma dosagem mais alta de cafeína, a cafeína nessa dosagem mais alta pode induzir a crise de pânico. Então é muito importante que pessoas que sofrem com ansiedade alta, seja pelo pânico, pela fobia, pelo toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, que ela, se possível, elimine a cafeína. Porque é um estimulante? Ele estimula e deprime, dá uma estimulada e deprime. E a cafeína libera os hormônios do estresse, adrenalina, né, e cortisona. Então, e a adrenalina é uma coisa que
pum, pode disparar realmente o pânico naquela pessoa, porque a adrenalina acelera o coração e a pessoa que tem tendência à crise de pânico, o que geralmente ela tem? Ela tem uma hipervigilância do seu corpo. O alerta está ligado o tempo inteiro. Ai meu Deus, o coração acelerou, ai estou suando, ai estou com nó na garganta. Então aí isso aumenta a ansiedade e a cafeína faz isso também, aumenta a adrenalina, vai para o coração, dá taquicardia e ai, eu vou infartar e tal, pum, aí tem o pânico. Então às vezes um aparentemente inocente hábito está sendo um gatilho até. Pode ser um gatilho, exatamente, pode ser um gatilho. Então, eliminar bebidas cafeinadas, né, o próprio café, usa a cevada, que é até um calmante, né, tranquilizante. Né? Outra coisa importante é a pessoa evitar comer nos intervalos das refeições, porque isso estressa o cérebro. O cérebro precisa descansar. Né? Vocês têm programas aqui fantásticos sobre isso, né? Sobre a importância da regularidade nas refeições. Né? Isso é muito importante, tomar uma refeição boa de manhã, dar um intervalo, 4, 5 horas depois do almoço. Então, isso o cérebro ele descansa e ele consegue funcionar bem. Então, uma alimentação em horários regulares, a alimentação mais natural, eliminar a cafeína, né? Agora, já que o senhor falou em estilo de vida, né, e influenciando diretamente a ansiedade, eu queria saber qual é o papel da atividade física, porque a gente sabe que a atividade física ela tem influência em muitas áreas da nossa vida. Na questão da ansiedade, também pode ajudar? Também pode ajudar, porque você vê que é interessante, quando você vai tratar transtorno de ansiedade do ponto de vista medicamentoso e quando você vai tratar transtorno de ansiedade, depressão, a gente pode usar os mesmos medicamentos, são medicamentos que vão atuar na serotonina. Então, quando a pessoa faz atividade física, ela tem uma melhoria da produção de serotonina e outros neurotransmissores que ajudam a abaixar a ansiedade. Então, a atividade física é muito importante também. Eu conheço pessoas que relatam que após a atividade física, às vezes estão sofrendo, estão sob tensão, estão sob pressão, e após uma atividade física até um pouco mais vigorosa, aquela coisa toda se dissipa. Então, realmente, é o efeito desses hormônios, então, do bem-estar. Da serotonina, da dopamina, da endorfina, que são hormônios que acalmam a pessoa, abaixam a ansiedade. Outra coisa também bastante comum e que acaba surgindo bastante dúvida é a questão espiritual. A espiritualidade pode fazer diferença na questão de transtornos de ansiedade? Pode. Você sabe que Freud é um sujeito interessante. Ele teve assim, uma família judia, mas ele se rebelou por várias razões e tal. Mas tem uma frase, e ele escreveu muito sobre religião, né? Mas ele falava que a religião não era coisa, era uma neurose, né? Mas ele disse uma frase interessante, ele falou assim, eu não tenho a referência aqui, mas eu posso dar depois para alguém que queira. Sim. Ele falou assim, os verdadeiros crentes, aqueles que creem, têm melhores defesas contra certas aflições neuróticas. Olha só. Né? Interessante. Então, por quê? O que é espiritualidade? Espiritualidade é você confiar em um Deus criador, né? Então, as pessoas que têm essa confiança, elas têm realmente mais recursos internos mentais para lidar numa hora difícil de angústia, de tristeza, de desespero. Elas têm uma âncora. Quer dizer, um recurso a mais para dar conta daquele momento. É um recurso a mais, com certeza é. Doutor, eu queria agora trazer aqui algumas dúvidas que nós recebemos sobre ansiedade. Vou selecionar aqui. A Glaciana Goulart diz o seguinte: sou ansiosa, durmo poucas horas por noite. Ela diz que dorme no máximo 4. E já faz algum tempo que falo exatamente o contrário do que pretendo. Cheguei a pesquisar sobre dislexia, mas concluí que podem ser minhas noites mal dormidas mesmo. Fazer o quê? Aí ela reclama que se vai dormir tarde, tem que acordar cedo no outro dia. Isso pode gerar um quadro de ansiedade também, doutor? Pode sim. É interessante, tem que ver o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, exatamente. Será que ela dorme mal porque está muito ansiosa ou está muito ansiosa porque dorme mal, né? As duas coisas, provavelmente. 4 horas por noite de sono é pouco, né? A média é 7, 8, então ela está realmente estressando esse cérebro. Agora, a gente tem que pensar se ela tem uma ansiedade muito alta. Será que a ansiedade é a causa primária dessa insônia? Então, a ansiedade muito alta, Teru, as pessoas precisam entender o seguinte: assim como a febre é um indicativo de que há alguma coisa inflamada no nosso corpo, alguma infecção, a ansiedade muito alta é sinal de que existe, entre aspas, uma infecção emocional no psiquismo da pessoa. A ansiedade muito alta significa que tem alguma coisa em conflito nessa pessoa que ou ela já está tentando resolver, ou ela ainda não entendeu ou não sabe como resolver. Então, uma coisa importante para essa pessoa aí, para as outras que estão assistindo o programa, que tem ansiedade muito alta,
Bom, pensar o seguinte, é preciso aprender a lidar um pouquinho com essa ansiedade. Não tem como a gente eliminar uma ansiedade 100% nessa vida. Todo mundo tem, o Dr. César tem ansiedade? Todo mundo tem uma Todo ansiedade, mundo tem um todo mundo pouquinho. tem ansiedade. Agora, nem todo mundo tem ansiedade alta. Então, quando a ansiedade fica alta por alguma razão, um conflito conjugal, um conflito com o filho, um problema de infância mal resolvido, quem sabe um abuso sexual, uma coisa assim. Quando a ansiedade está, um abuso moral no trabalho, né, um desemprego, várias causas, né, de ansiedade alta. Então, a pessoa ela precisa não se apavorar com aquela ansiedade que está sentindo. Tem uma frase que diz assim, o que é bom do que a gente está sentindo, o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Graças a Deus. Né? Então, quer dizer, um dos tratamentos para lidar com a ansiedade alta, primeiro ponto é tolerar alguma ansiedade, tolerar alguma angústia. Né? Aprender que nessa vida nós temos angústia sim. Não, só no céu que não vai ter de novo, e não tinha antes da queda, mas agora tem, todo mundo tem. Uma segunda coisa é a pessoa começar a pensar, bom, tem alguma coisa mal resolvida na minha vida que eu preciso conversar com alguém para desabafar? Encarar de frente esse problema. Preciso sentar com alguém e resolver uma coisa que está engasgada aqui. Né? Eu sou uma pessoa chata também, eu estou muito cri-cri, eu estou muito pegando pesado comigo mesmo. Sabe que essa é uma das causas mais importantes de ansiedade alta nas pessoas? Pessoas que são muito duras com elas mesmas, muito exigentes com elas mesmas. Então é como se a criança interior delas falasse assim, me dá um colinho, e ela, não, vamos lá, temos que trabalhar. Então isso vai gerando uma ansiedade alta. Então ter misericórdia consigo mesma, tolerar alguma angústia, desabafar com alguém, tentar resolver o conflito que está ali mal resolvido, são caminhos, né? E essa foi a dúvida não só da Glauciane, mas também da Sheila, também da Lúcia. E olha a outra aqui, a Poliana Santos, todas elas reclamando de insônia e também problemas com ansiedade, problemas na memória. Então precisa resolver uma coisa de cada vez. Também prestar atenção nesses momentos, nesses fatos importantes que o senhor citou aqui. Da insônia, até a chamada higiene do sono, ajuda bastante. O que chama higiene do sono? Para ajudar a pessoa que tem insônia, primeiro, não vai dormir tarde. Segundo, não use a cama para ficar lendo e tal, use para deitar, né? Deitar e dormir. Tá. Não tenha televisão no quarto, que estimula e perturba o sono. Deixe esse ambiente do quarto ventilado, do mais possível, né? Não coma coisas pesadas 2 horas antes de deitar, né? Especialmente estimulantes, né? Como cafeína, bebidas alcoólicas. Chocolate, né? Esse é chamado higiene do sono, né? Ajuda. Tá certo, doutor César, muito obrigada pela participação. Amanhã o doutor César volta aqui falando sobre algum outro problema que pode estar afetando você. Agora a gente vai para o quadro E Agora, Mamãe? Vamos ver que dúvida a Larissa vai nos ajudar a resolver hoje. Olá, e agora mamãe de hoje falando sobre um assunto que os pais adoram, castigo. Pois é, quando a gente pensa na nossa infância, a gente lembra dos puxões de orelha, dos castigos e tanta coisa que a gente passou pelas nossas traquinagens, não é mesmo? E aí o tempo foi passando, novas regras, novas leis, novas informações sobre a infância. Coloca de castigo, não coloca de castigo, pode dar palmada, não pode dar palmada. E aí, como é que a gente faz para impor limite para os pequenos? Pois é. O castigo, na verdade, a palavra assusta um pouco. Muitas pessoas relacionam essa palavra com uma sanção física para a criança, né? Mas, na verdade, é só uma questão de nomenclatura, porque o castigo nada mais é do que você ensinar para a criança ou do que você tirar um privilégio da criança por uma atitude que ela fez que você não concordou, uma atitude que ela teve que na verdade não é adequada, que você não concorda, ou uma atitude inadequada que os pequenos tiveram mesmo. Então, para quem tem problema em usar a palavra castigo, pode usar a palavra sanção e tudo mais, mas o importante é que para impor limite para os pequenos, ele deve sim ter uma consequência para aquilo que ele fez. Não só uma consequência negativa para um comportamento negativo, mas também as consequências positivas para quando a criança age de acordo com o que os pais esperam, de acordo com o que ela deve agir. E isso sim vai ajudando ao seu filho a fazer boas escolhas. Ele vai entendendo o que é certo, o que não é certo, a consequência para as escolhas deles. Então, ele vai vendo que toda vez que ele age de acordo com o que os pais esperam que ele haja,
sempre que ele obedece, sempre que ele faz aquilo que é esperado que ele faça, ele vai ter consequências positivas e vai ajudando com que a criança faça essas boas escolhas na vida dela. Mas e aí, como é que a gente coloca de castigo? Como é que a gente ensina para os pequenos como é que eles devem ou não se comportar? Isso varia muito de idade, isso varia muito, cada faixa etária, a criança compreende melhor as regras, as nossas atitudes, né? Vale a pena os pais sempre ficarem atentos para a situação. Nem sempre é preciso você tirar a criança de uma situação ou colocá-la num canto para pensar, né, o cantinho do pensamento. Varia de acordo com cada situação. O importante é que ela sinta que ela perdeu um privilégio por causa da atitude dela, por causa da escolha que ela teve. Ou que ela ganhou uma recompensa, e essa recompensa, quando a gente fala em recompensa, também muitas mães, muitos pais questionam, mas a criança tem que ser recompensada por uma coisa que ela deve fazer? Essa recompensa nada mais é do que um elogio, não é uma recompensa material, não precisa ser um presente ou nada, mas um elogio, um agradecimento, um reforço positivo. Olha que bacana, você guardou seu brinquedo, agora a gente tem tempo de ir passear. Porque assim como nós adultos, por mais que no nosso trabalho a gente tenha que fazer nosso melhor, é sempre bom ouvir alguém dizer pra gente, poxa, é bacana isso que você fez, né? Então é nada mais do que um reforço positivo. E aí sim, a criança perdeu um privilégio quando ela faz alguma coisa que não gosta. Esse privilégio pode ser sim, ser retirado. Olha, você não está sabendo brincar, você não está sabendo dividir, ou você não está se comportando direito à mesa, você está atrapalhando o jantar das pessoas. Você vai sair, quando você se acalmar você volta, ou quando você lembrar de como você deve se comportar, você volta. Ou você quebrou um brinquedo, você machucou o seu colega, que pena, você não está sabendo brincar com isso? Vamos tirar esse material que está na sua mão. Né? Se comportou mal no supermercado, fez birra, queria um brinquedo no shopping, se jogou no chão, chorou, de novo, vai perder o privilégio de estar com a mamãe, vai perder o privilégio de continuar no passeio. Enfim, vale a pena os pais irem prestando atenção nas situações e agindo de acordo com o que cada uma delas demanda, né? Ao passo que toda vez que seu pequeno, olha, que bacana, a gente está passeando legal, você ouviu o que eu falei para você, você ouviu as minhas indicações, que bacana, a gente pode tomar um sorvete, me dar um abraço aqui, estou muito feliz com você. Vai expondo para a criança tudo isso que você está sentindo, para que ela vá fazendo essas boas escolhas, né? Castigo físico jamais, bater nas crianças, além de desnecessário, não ensina nada. Você vai deixar seu filho com medo de você ou com medo de apanhar, mas ele não vai entender, ele não vai aprender que isso foi uma consequência pela escolha dele. Muito pelo contrário, vai gerar uma sensação ruim, às vezes até de raiva, puxão de orelha, bater. Não funciona, não é educativo e é totalmente desnecessário. Na hora de aplicar esse castigo, na hora de aplicar essa sanção, vale a pena manter a calma, porque a criança percebe quando ela tira os pais do sério. E aí elas vão perceber que estão ganhando uma atenção extra e vão continuar fazendo aquilo. Mesmo que essa atenção seja uma atenção negativa, mesmo que sejam os pais bravos, ela vai tentar testar o limite dos pais. Então mantenha a calma, seja firme, repita quantas vezes forem necessário. Você colocar a criança sentada ou você tirar a criança, se tirou alguma da situação, se tirou algum brinquedo ou material, o pequeno vai espernear, vai grudar na sua perna, por mais que deixe aquela tentação de devolver o material para ficar livre daquele choro, daquele escândalo, seja firme, sai de perto, avisa que aquilo não funciona com a mamãe, não funciona com o papai e que só vai voltar a interagir com o pequeno quando ele se acalmar. E aí sim, respira fundo, se afasta. Sem plateia não achou, então deixa o pequeno fazer o escândalo dele lá, externalizar todo aquele sentimento que ele tem e aí sim, quando se acalmar, você se abaixa, conversa, explica como que ele pode agir de acordo com aquilo que você quer ou não. Olha, quando você quer um brinquedo, quando você quer alguma coisa, conta para a mamãe, fala para o papai, a gente conversa, tem hora que dá, tem hora que não dá, mas o diálogo e a paciência, respirar fundo, é o que vai ajudar você a enfrentar esses momentos e a fazer um castigo ou uma sanção, a ensinar de um modo educativo, construtivo e efetivo. Espero você no nosso próximo E Agora Mamãe. Até mais! Muito bem, Vida e Saúde está de volta e agora a gente vai conversar sobre nutrição. Você que está se tornando vegetariano, que já se tornou vegetariano, sabe que precisa prestar atenção em alguns nutrientes e vitaminas essenciais. Senão, pode sentir deficiência. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a doutora Ana Seregatti. Ela é nutricionista e vai nos ajudar a entender como a gente pode fazer essa substituição de maneira
a atender as necessidades do nosso corpo. Doutora, muitos vegetarianos sentem dúvidas na hora de substituir o cálcio de origem animal. Mas com os vegetais dá para resolver esse problema. Muito, dá para resolver muito. Aliás, assim, a gente acha que o cálcio é a principal fonte de... os laticínios são a principal fonte de cálcio da dieta como um todo, mas, por exemplo, aqui a gente tem vários exemplos de fontes vegetais de cálcio. O que é interessante é que mais importante do que a gente consumir alimentos contendo cálcio é a gente evitar a perda do cálcio. Então, como é que a gente faz isso? A gente não pode abusar de sal, porque sal joga cálcio para fora do corpo. O café joga cálcio para fora do corpo e o excesso de industrializados fazem isso também. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, tanto quanto a gente pensar quais são as fontes. No consumo. Exato. Tá. Às vezes a gente pode consumir cálcio em excesso também e pode dar problema? Vindo de origem vegetal é muito difícil isso acontecer. A gente pode abusar de laticínio, aí a gente consumir uma quantidade excessiva desses laticínios e aí consumir mais cálcio do que o organismo precisa. Mas o problema não vai ser o consumo excessivo de cálcio, e sim o consumo excessivo de proteína animal vinda dos laticínios. Entendi. Tá, vamos falar então de como substituir, como fazer esse aporte necessário de cálcio através dos vegetais. Tá, então a gente consegue equilibrar o cálcio na dieta comendo, por exemplo, couve, rúcula que tem aqui, colhida agora, agrião, então quiabo, brócolis, catalônia, escarola. Tô percebendo que são aqueles verdes mais escuros. Os verdes mais escuros. Uma exceção disso, que não é um alimento ruim, é o espinafre. O espinafre tem muito cálcio, mas o espinafre tem um anticálcio. Olha só, explica pra gente o que é isso. O espinafre tem uma substância chamada ácido oxálico, que ele acaba segurando o cálcio para ele e aí o nosso organismo não aproveita. Então o espinafre das folhas verdes escuras é um que deve ser consumido com bastante assim espaçado. Não tão frequentemente. Não tão. Esse aqui é um para consumir frequentemente, a couve. A couve, ela tem cálcio, ela tem ferro, ela tem caroteno, ela tem fibra. Se ela estiver crua, ela tem vitamina C. Se for cozida, a vitamina C se perde. Então, os vegetais verdes escuros, de uma forma geral, contêm bastante cálcio. Feijão branco tem muito cálcio. A linhaça e o gergelim, a chia, tem muito cálcio. Tofu tem muito cálcio. Alimentos enriquecidos, se a gente for comprar uma granola, uma bebida vegetal enriquecida. Melado de cana tem muito cálcio. Olha só, e normalmente a gente acaba associando esses alimentos aqui, muito, inclusive os feijões, com ferro. Ferro, mas daí tem cálcio também. Tem cálcio, aqui tudo tem cálcio e ferro também. Tá certo. O bacana é isso. Existe alguma maneira que a gente pode consumir esses alimentos e acabar neutralizando? Porque eu sei que, por exemplo, se a gente consumir um vegetal verde escuro com cálcio, com uma fonte de cálcio de origem animal, a gente anula a absorção. Já ouvi falar disso. Então, tipo, couve com queijo, a gente não vai absorver todo... A questão aí é o seguinte, os laticínios contêm um volume grande de cálcio em porções pequenas. A competição aí vai ser atrapalhar o ferro e o zinco. O ferro e o zinco. Então, numa refeição que nós tivermos alimentos predominantemente ricos em ferro, como são os feijões, a gente não coloca queijo junto. Se a opção for usar uma dieta onde os laticínios estejam presentes, tá? Porque aí a quantidade de cálcio e mais uma outra proteína presente nos laticínios vão atrapalhar o aproveitamento de ferro e de zinco, especialmente contidos nos feijões. Tá, então o cálcio de origem vegetal, ele não não tem nada que impeça o aproveitamento. Aqui eu tenho cálcio e ferro. Olha só. Né? Então você está dentro da matriz alimentar, você está dentro de um alimento que Deus fez rico nos dois. Que então ótimo. Vai aproveitar as duas coisas. Tá certo. Olha que riqueza, a gente está vendo aqui só alguns exemplos, quanta cor, quanta variedade a gente pode ir substituindo. Não precisa comer couve todo santo dia, você pode comer rúcula, você pode comer outras coisas. Ana, obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem culinária aqui no programa Vida e Saúde. Não sai daí não que você vai aprender a usar alguma dessas coisinhas aqui também. Muito bem, chegou agora a hora de resolvermos o mistério. Felipe Biasi vai finalmente contar o que vai fazer pra gente de especial nessa cozinha. Obrigado. E parece que é bem especial mesmo. Tudo bem com você, bem Felipe? Gente, graças a Deus, muito bem.
Boa Mousse? semana. É um mousse, Começando. é uma sobremesa? É uma sobremesa deliciosa, um mousse. Geralmente a gente tem aquela dificuldade de fazer um mousse um pouco mais saudável, né? Um pouquinho diferente. Então hoje eu trouxe um mousse de maracujá cru, super gostoso e super saudável. E o melhor, ótimo para a cabeça também, cheio de ricos nutrientes. Ótimo. Apresenta pra gente então o que você vai usar nessa receita. Maravilha, olha, de ingredientes eu vou usar uma xícara de amêndoas sem casca. E, pelo jeito, elas já estão bem gordinhas, estavam de molho. Estavam de molho na água dentro da geladeira para ficar geladinho. Já que é mousse e mousse é geladinho, que deixamos todos os ingredientes então bem gelados. Você vai explicar como é que faz pra tirar essa casca, né? Vou ferver uma água, jogou por cima, deixou a castanha subir. Você vai fazer assim com a mão, em movimentos circulares. Apertando um pouquinho. Apertando um pouquinho, fazendo pressão em cima dela que ela vai soltando a casca. Você separa a casca e separa o grão. Geralmente, pessoal, para deixar mais geladinho e um mousse com mais corpo, a gente pode congelar a castanha. Legal. Vou usar também uma xícara de água com 4 colheres de chia, deixada de molho, pelo menos 2 horas. E 4 colheres rendeu tudo isso? Tudo isso, olha como é que fica Uma cremoso. gelatina. Uma gelatina. Legal. Vou colocar também 2 tipos de fruta. Olha, eu vou usar uma unidade de manga, pode ser Palmer, pode ser Atome, não tem problema. Vou usar uma unidade de maracujá, também natura. Bem amarelinho, lindo. E vou usar, para finalizar, gente, manga congelada, pelo menos uma manga congelada. E vou usar uma caldinha do maracujá com mel, só para enfeitar no final. Você já falou desse ingrediente aqui? O ingrediente surpresa, se não estiver muito docinho ou você quer mais docinho, eu vou usar hoje agave azul, pelo menos 4 colheres. Deixa eu só entender uma coisa. Você falou aqui que a gente vai precisar de uma manga e manga congelada. Perfeito. Além da manga congelada, então mais uma manga? Mais uma manga. Tá. Então são 2 unidades, uma manga in natura e uma manga cortadinha já congelada. Já deu pra ficar com água na boca por aqui. Eu não sei como é que você tá aí, mas eu tô louca pra provar essa receita. Agora é o seguinte, segura aí um pouquinho, porque a gente vai acompanhar agora, o Felipe vai acompanhar junto comigo, o quadro Raio X Vida e Saúde, onde a gente vai ver a diferença entre arroz branco e arroz integral. Olá, no nosso quadro Raio X de hoje nós iremos falar sobre o alimento básico na mesa dos brasileiros, que é o arroz. E nós iremos então apresentar para vocês a diferença entre o arroz branco e o arroz integral. Muitas pessoas olham para o arroz integral com certa discriminação, mas ele é tão maravilhoso, tão importante para a nossa saúde, rico de vitaminas, de minerais, que quando você passa a conhecer os benefícios, você passa a ter simpatia, empatia e vontade de colocar ele no seu prato. Então vamos ver aqui as diferenças entre eles. O arroz branco, ele passou a ser beneficiado, então ele foi retirado toda a sua película, toda aquela parte, aquela fibra que envolve o arroz, foi retirado o germe do arroz. Sabe o que é o germe do arroz? É a vida do arroz. Quando alguém vai plantar o arroz, ele planta qual? O integral, porque o integral tem a vida, tem o germe. E vida traz vida, não é verdade? Então, ao ingerir o arroz integral, iremos ter mais vida e mais saúde. Então, vamos ver as diferenças. O arroz integral, ele tem praticamente o dobro de fibras que contém no arroz branco. O arroz branco, por sua vez, ele acaba trazendo constipação intestinal, porque ele se torna uma cola. Ele vai fazendo com que o seu intestino fique todo impermeabilizado, impedindo que outras vitaminas e minerais sejam absorvidos. Então, é muito melhor, então, utilizarmos o arroz integral. O arroz integral, por isso que ele é mais duro para cozinhar, porque devido a essa película, mas não é tão difícil assim de fazer. Se você tiver paciência, sempre coloque mais água desde o início da cocção. Então você coloca para uma xícara de arroz, 3 xícaras de água. Já pode colocar todos os temperos na água, não necessita colocar óleo se você não quiser, e ele já vem cozinhando de dentro para fora. Se faltar água desde o início da cocção, durante esse processo, ele pode ficar com aquela aparência de mole por fora e duro por dentro. Então, por isso que é importante ele vir cozinhando de dentro para fora, para ir quebrando, então, essa parede de celulose que ele contém. Então, fica aqui a dica para você. Arroz integral tem muito mais fibra. Então, para o diabético é muito importante, porque o diabético precisa da fibra para controlar a glicemia. Como é que então a fibra controla a glicemia? É como você ter o dinheiro para gastar o mês inteiro. E você vai gastando aos poucos e o dinheiro dá para o mês inteiro. Se você utiliza
o arroz branco, você tem aquele pico de glicose, tem aquela queda e logo você precisa repor a sua glicose. No arroz integral não, você ingere arroz integral e vai liberando glicose aos poucos, assim para o dia todo. Então, você vê o benefício do arroz integral para o diabético. E falamos do intestino também para a circunferência abdominal, pessoas que ingerem arroz integral não tendem a ficar com o abdômen bem proliferado, né? Então, é muito importante utilizarmos o arroz integral. Riquíssimo em vitaminas do complexo B, que é uma das causas do sistema nervoso abalado. As pessoas hoje são muito irritadas, muito nervosas, porque na alimentação faltam as vitaminas do complexo B, que contém no arroz integral. Outra coisa importante são os minerais que o arroz integral contém. Ele é riquíssimo em magnésio. A falta de magnésio tem sido causa de depressão. Então, o arroz integral contém mais magnésio, contém fósforo, contém zinco. O zinco tem sido a causa de crianças não atingirem o crescimento ideal. Então, pela falta de zinco, há o nanismo. Então, ao ingerir o arroz integral, nós estamos prevenindo esses tipos de males. Ele faz bem também para o nosso coração. Porque se ele faz o intestino funcionar bem, ele traz vitaminas, traz minerais, então o coração também terá uma melhor circulação e, consequentemente, terá um melhor funcionamento, desinflamando as artérias e impedindo até um possível infarto. Você pode achar que o arroz integral é mais caro, que o valor é mais elevado, só que o consumo também pode ser menor. Como ele tem muita fibra, tem o germe, como nós falamos, você acaba ingerindo menor quantidade. Com isso, você também reduz o custo. E se você for comparar o arroz integral como um bom remédio para a sua saúde, vale a pena investir nesse alimento. Também no arroz integral, falta apenas um aminoácido para ser uma proteína completa. E como o brasileiro tem o hábito de misturar arroz com feijão, nós temos então uma proteína completa, porque o aminoácido que falta no feijão, ele se torna completo com o arroz integral. Então assim você não precisa se preocupar, em caso de você ser vegetariano, com a proteína, porque ele é rico em proteína e ele se completa com o feijão. Não perca a próxima semana com mais novidades para você. Tá certo, é sempre bom a gente fazer escolhas inteligentes na hora de resolver o que vai para a mesa. E hoje o Felipe vai trazer pra gente uma receita de mousse. É o mousse do que, afinal? Mousse de maracujá, você chamou? O gosto final dele é maracujá 100%. Tá bom, tá bonita a receita, Felipe. Muito obrigado. Vamos lá então, preparando essa receita. Olha, para preparar a receita, então eu vou fazer o seguinte. Dentro de um liquidificador eu vou colocar os líquidos primeiro. Então eu vou colocar a chia com a água. Olha como ela fica bem cremosa. Ok? Vou colocar o maracujá. E é interessante que a chia, ela hidrata bem rapidinho, né, Felipe? Ela não precisa ficar de molho, por exemplo, da noite pro dia. Ela não precisa mesmo. Uma questão de meia hora, 20 minutos. meia hora, ela já engrossa. Se colocar água quente, então ela é mais rápida ainda. E vai agora com semente e tudo aí agora, o maracujá. Com semente e tudo aqui agora. Não desperdiço nada. A semente é ótima, que é rica em fibras. Olha aí. Tem uma polpa que insiste em ficar aí, hein, Felipe? Tá bonita essa polpa. Já que ela quer ficar, você vai deixar. Vamos deixar ela por aí mesmo. Vou usar então, olha só, minha manguinha. Deixa eu pegar uma faquinha menor pra gente descascar. Olha só, a gente vai usar a manguinha, eu vou descascar ela e vou cortar em pedaços. Agora achei interessante que você tá usando, tá fazendo mousse sem creme de leite, sem leite condensado, sem nem sequer usar leite. Leite nenhum, porque essa receita é legal porque ela não vai nenhum tipo de ingrediente que passou por cozimento, não vai nenhum tipo de ingrediente que tem açúcar ou mistura de nata. Então é uma receita crua. Então você vai do liquidificador para a geladeira? Para a geladeira, ou até mesmo para o congelador, quem gosta dela mais geladinha. E agora essa manga tá bem madurinha, hein, Felipe? Bem manga madura significa que tá, nem sempre, mas a maioria das vezes é porque tá docinha. Docinha. Então esse é a grande segredo da coisa também. Se a manga estiver bem docinha, eu não preciso usar o agave. Legal. Tá? Eu posso deixar sem o doce. Então é uma receita ótima para diabéticos também. Perfeito, muito bem. Só lembre-se de consumir em moderação. Olha. Agora, Felipe, você está usando uma receita cheia de chia que é ótima para a mente. A gente está falando sobre saúde mental essa semana e a chia tem ômega 3
Rico em cálcio. Rica em cálcio, então, que é ótima para a cabeça em geral, para as funções. Estudantes, pessoas que usam bastante a mente, podem usar a chia com frequência, Com né, frequência, Felipe? não tem problema. Olha, a cada refeição você pode usar a chia de uma maneira. Para o almoço, a gente pode usar a chia para comer junto com a comida. A gente pode também usar a chia em doces, deixar ela de molho para quem quer fazer uma dieta um pouco diferente. Pode usar a chia como dieta. Sim. Ela é ótima, ela é fantástica. Ainda bem que eu trouxe hoje ela para usar, Teru. Olha, vou cortar então um pouco da manga congelada. Perfeito. Só para facilitar a batida ali. A batida e deixar sempre o mousse geladinho. Tá bem? Vou pegar aqui mais uma colherzinha. E vamos lá. Perfeito. Muito bem. Vou colocando e logo vou bater. Opa. Quase que ela cai fora. Opa. Mousse de maracujá que você está aprendendo aqui agora. Se você perdeu os ingredientes, daqui a pouquinho a gente vai postar lá no nosso blog. Perfeito. E eu ainda acrescento, Teru, olha, as castanhas, que são as amêndoas sem pele. E vou colocar o agave para finalizar. Quantas colheres mesmo você falou? Umas Olha, 4? 4 colheres de agave é o suficiente, mas muitas vezes a manga tá bem docinha, então a gente pode... Diminuir ou até tirar da receita. Ou até tirar da receita. Muito bem. Lá vamos nós. Vamos ver no que vai dar. Tá cremoso. Olha só, Teru. Então tá aqui. A nossa polpa vai ficar mais ou menos desta maneira, olha só. Certo. E aí você prepara uma caldinha ainda. Preparo uma caldinha que eu apenas misturei até sem cozinhar, ok? Eu só misturei mesmo a polpa do maracujá. Do maracujá com agave. Com agave ou mel. Olha como ela fica bem líquida mesmo e eu não precisei cozinhar. Ok? Aí eu posso ir montando devagarzinho, um por um. Ou potinhos ou uma travessa grande assim. Ou uma travessa grande assim, olha só. E aí isso vai pro liquidificador, não, pro congelador. Pro congelador ele vai ficar bem geladinho como esse que a gente já preparou pra você. Olha aqui a textura que tá esse aqui. Tá bem bonito, já tá até querendo derreter aqui por conta das nossas luzes aqui do estúdio, que são mais quentinhas. E eu vou provar enquanto você vai preparando aí, tá bom? Fica à vontade, Teru. Que delícia! Muito obrigado. Suave. E esse crocantezinho aqui da calda de cima, a gente mastigando as sementes, dá um toque especial, porque daí fica crocante mesmo. Né? Outra coisa que tá interessante é que a manga, de fato, desapareceu. Desaparece. É o gosto do maracujá. O maracujá sobressai. Amém. Receita muito fácil para você fazer em casa. Não tem desculpa, não. Você pode usar uma outra fruta, de repente não tem manga, aí dá pra fazer com banana, por exemplo? Dá pra fazer com banana, não tem problema. Muda um pouco o sabor, mas continua fazendo, com ela congelada e com ela in natura. E outra, dá pra usar o maracujá, que é a fruta aqui em questão, dá pra usar o suco do maracujá concentrado que você acha no mercado, dá pra adaptar a receita. O importante, olha só, ele usou castanha como base, esqueceu o creme de leite, esqueceu o leite condensado e fez uma sobremesa incrível, rápida, saudável e deliciosa. Obrigado. Deliciosa. Isso é Vida e Saúde, você aprende sempre uma nova dica aqui na sua cozinha. É uma cozinha experimental aqui, às vezes o Felipe faz, eu falo, não vai dar certo, prova, tá gostoso. Pode acontecer a mesma coisa na sua cozinha. Acredite, tenha fé e Deus vai abençoar os seus esforços, tá bom? A gente se vê no próximo Vida e Saúde, fica com Deus e até lá. Tchau!